Você já parou para pensar no quanto é essencial valorizar aquilo que Deus já colocou em suas mãos? Cada vez que reconhecemos o valor do que temos, enviamos ao céu uma mensagem poderosa. Senhor, eu sou grato, porque tudo o que possuímos, por menor que pareça, é um presente direto do Pai. A Bíblia afirma que nada recebemos sem que venha do alto. Então, se algo está com você hoje, é porque Deus te confiou. Ele chega em casa, faminto e impulsivo. E aqui está o perigo. Quando estamos muito cansados, muito carentes, muito irritados, muita fome, como no caso de Esaú, pode te fazer trocar o eterno pelo imediato. Ele chegou, viu Jacó cozinhando e disse: "Me dá um pouco disso aí?" A questão é, quem sabia o valor do que estava em jogo? Jacó via algo espiritual naquela bênção. Esaú só via um prato quente. E quantas vezes a gente faz o mesmo? Negociamos nosso valor porque esquecemos quem nos deu aquilo. Tem gente trocando propósito por prazer, unção por aprovação, paz por migalhas de atenção, e quando você não sabe o valor do que tem, qualquer proposta parece boa. Mas a culpa não é de quem oferece, é de quem aceita. Talvez seja só um guisado. Mas se foi Deus quem te deu, tem valor. E quando você valoriza o que é seu, se torna digno de receber mais. Ele está vendo como você se comporta diante das oportunidades. É sobre entender que tudo que tenho, recebi do alto. E se eu cuido com zelo, estou dizendo a Deus, eu estou pronto para mais. Jacó aproveitou, Esaú desprezou. E o céu registrou essa escolha. O que funciona para um, pode não funcionar para outro. O segredo está em descobrir o que o céu tem reservado com o seu nome para a sua história. Pare de medir sua caminhada pela régua dos outros, porque o céu sempre registra as decisões que revelam onde está o nosso coração. Que quem mente engana e trai, está se dando melhor. Mas essa é uma ilusão. O justo vive pela fé. A prova de hoje vai se tornar o testemunho de amanhã. E o choro da madrugada vai virar sorriso de vitória. Porque aquele que prometeu é fiel. E ele não falha. E quem caminha com Deus pode até parecer que está perdendo. Mas no final, é sempre o céu que vence. Honre o que Deus já colocou nas suas mãos e Ele te confiará ainda mais. Você é escolhido, separado, amado. Não se esqueça, tudo o que você precisa para vencer já está com você. Porque Deus está prestes a te entregar coisas que nem você imaginava. Mas tudo começa com uma escolha: cuidar bem do que Ele já te confiou. Porque cada lágrima rega um solo de milagres. E quando você permanece firme, mesmo sangrando, you say move. Não desista. Não pare, caminhe com coragem, continue, porque o céu está te observando. E Ele honra os que o honram. Se não cuida do guarda-roupa pequeno, não saberá cuidar de um grande. Porque estão muito feridos, muito carentes, muito desesperados. É no deserto que surgem os milagres mais lindos. Não fuja da dor, não fuja da prova. Deus usa as crises para revelar a grandeza da sua fidelidade. Mas a bagunça não está fora, está dentro. Quem é organizado, arruma até com uma caixa de papelão. Quem é grato, é fiel no pouco. Mesmo quando parecer que está tudo de cabeça para baixo. Mesmo quando parecer que o céu está em silêncio. E é no pouco que Deus prova se estamos prontos para o muito. E essa fase que parece te esmagar, é na verdade um portal. Uma ponte para o novo. Um divisor entre o passado e a promessa. Perseguição por fazer o bem é selo de aprovação. É o céu dizendo: eu te vejo. Eu estou contigo. E isso é tudo o que precisamos para seguir em frente. E tudo começou com um momento de fraqueza não reconhecida. Ele estava cansado, mas não buscou descanso no lugar certo. Se o dono da Mercedes topa, quem é o tolo? O que não sabe o valor do que tem. E hoje, tem gente negociando sua fé, sua família, seu chamado, porque não entende quanto tudo isso vale. Porque o que parece urgente hoje, pode ser um peso eterno amanhã. Ele comeu, se satisfez, mas perdeu. Enquanto Jacó, mesmo sendo falho, valorizou o que o céu valorizava. Qualquer muito nos leva a decisões precipitadas que podem custar caro. Ou só vai dar valor quando perder. Há pessoas que, como Esaú, acham que podem viver sem aquilo que Deus lhes confiou. Mas quando percebem o estrago, já é tarde demais. E essa troca revelou o verdadeiro problema de Esaú. Ele não dava valor ao que era dele por direito. Uma bênção espiritual, que significava liderança, herança, continuidade da promessa de Deus. Esaú disse: do que me adianta a primogenitura se eu vou morrer de fome? Mas ele não ia morrer. Ele só estava com pressa. E quando a ansiedade governa nossas decisões, a gente se afasta do destino. Mas para ele, naquele momento, só o prato de comida importava. E quando você cuida bem do que é seu, demonstra que está preparado para receber ainda mais. Mas quando desprezamos o que temos,
fechamos as portas do novo. Foi exatamente esse erro que Esaú cometeu. Cansado, exausto, esgotado, os extremos são perigosos. Muito dinheiro pode te afastar da dependência de Deus, pouca fé pode te levar ao desespero. Jacó não recusou de imediato, apenas propôs uma troca. Esaú trocou o eterno pelo momentâneo. Abriu mão de algo que representava o plano de Deus, por causa de um desejo passageiro. E isso acontece o tempo todo. Quando alguém despreza o que tem, sempre vai exagerar a dor que sente. A questão aqui não é se Jacó foi esperto demais, ou se Esaú foi bobo demais. Tem gente trocando a paz por likes, relacionamento com Deus, por status, e fé por aparência. Imagina alguém com um Fusca antigo, e chega alguém com uma Mercedes e propõe a troca. Paris, absurdo. Você já parou para valorizar quem está com você? Já percebeu quanto sua esposa, seu marido, seus pais, seus filhos são únicos? Esaú abriu mão do que Deus havia determinado, se desviou, casou errado, tomou decisões erradas. Quando estamos fracos, precisamos de Deus, e não de decisões apressadas. Talvez o que você tem hoje não pareça grande. Tem gente que diz que a vida está bagunçada, porque o espaço é pequeno. Deus não está olhando apenas para o que você faz com o que tem. Fidelidade não é sobre ter muito, é sobre valorizar cada centavo, cada instante, cada bênção. Não compare seu processo com o de ninguém. Deus tem algo exclusivo para você. Muitos olham ao redor e acham que o mal está vencendo. Se você se sente perseguido por causa da sua fé, saiba que não está só. E mais, você está no caminho certo. Não se assuste se no meio da crise Deus rasgar os céus e descer com provisões inesperadas. Você não precisa amar o sofrimento, mas pode aprender com ele. O que você está enfrentando hoje não veio para te destruir. Foi autorizado por Deus para te preparar. Existe algo maior chegando. Acredite, Deus tem um tempo certo. Se apresse demais e você pode se machucar. Você está mais perto da virada do que imagina. Então levante-se, respire fundo. Agradeça pelo que já tem. Valorize cada detalhe e esteja pronto para o que vem. Aqueles que acreditam, colherão. Os que valorizam, receberão mais. E os que confiam, verão o impossível acontecer. Essa é a moral de tudo. Valorize o presente para estar pronto para o futuro. Honre o que Deus já colocou nas suas mãos e Ele te confiará ainda mais. Você é escolhido, separado, amado. Não se esqueça, tudo o que você precisa para vencer já está com você. Você não precisa correr atrás do que o mundo diz que é essencial. Aquele que está atrasado, perdeu o tempo, nunca vai alcançar. Mas lembre-se, Deus não trabalha com relógios. Ele trabalha com propósito. Você só precisa alinhar o seu coração com o céu. Porque quando o coração está no lugar certo, tudo que é seu começa a te encontrar. Não é sobre ter tudo resolvido, é sobre saber quem está contigo no meio da confusão. Deus está, então você está seguro. Talvez ela ainda não tenha se manifestado, mas ela já existe no céu. E ela vai descer quando sua fé estiver firme o suficiente para segurar o milagre. Ainda que tudo ao redor diga o contrário, o que Ele prometeu vai se cumprir. E você não foi chamado para impressionar, foi chamado para transformar. Começando por dentro. Às vezes o inimigo vai tentar te convencer de que você não é suficiente. Um vaso só recebe vinho novo depois de passar pelo fogo. O que Deus separou para você é único. Ele não faz cópias, Ele faz obras-primas. E você é uma delas. Porque Deus só exige de quem Ele sabe que pode suportar. Quando você acredita, mesmo sem ver, foi ali que aprendeu a confiar. Mesmo quando tudo em você gritava para desistir. E foi ali que você venceu. Porque Deus honra aqueles que persistem quando tudo parece contrário. Você está sendo conduzido. Cada lágrima, cada batalha, cada porta fechada. Tudo está servindo a um plano maior. Um plano que vai te levar onde você nunca imaginou. Ele não te chamou para quebrar no meio do caminho. Ele te chamou para romper limites. Porque cada passo que você está dando hoje, está te moldando. Está te alinhando com o céu. Está te tornando mais forte, mais sábio, mais sensível à voz de Deus. E o tempo de Deus está mais próximo do que você imagina. Mantenha-se firme, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você não é mais um. No mundo, é um projeto exclusivo do céu. Você é amado, escolhido, separado. E tudo o que precisa já está com você. Agora é só caminhar com fé até que a promessa se cumpra. Mesmo quando parecer que ninguém nota o que você faz, Deus vê, e Ele nunca esquece um coração fiel. Porque Deus já está lá, preparando o terreno. E quando você chegar, vai perceber que tudo já estava pronto para te receber. Mas até esse tempo chegar, o que Ele espera de você é fidelidade. É obediência mesmo sem entender. O céu está em movimento. E a próxima estação vai ser marcada por resposta, renovo e recompensa.
Cada espera te preparou, e cada lágrima virou combustível para te levar mais longe. O que vem do céu não atrasa, amadurece. Uma história de superação, de fé e de recomeços. Porque o que você faz no secreto, o céu recompensa em público. E quando Deus decide exaltar alguém, ninguém pode impedir. E quando o tempo de Deus chega, não há cansaço, passado ou limitação que impeça o que foi preparado. Valorizar o agora é reconhecer que a provisão que você precisa já foi liberada. Só quem aprende a ver o cuidado nas entrelinhas, descobre que nunca esteve sozinho. Às vezes Deus atrasa algo não porque você não merece, mas porque Ele te ama demais para te entregar algo despreparado. Ele quer que você esteja pronto. Quantas vezes Deus já te livrou e você nem percebeu? Quantos livramentos silenciosos, quantas portas fechadas foram proteção e não rejeição? Pare de olhar para o que os outros têm, porque é nesse lugar que Deus está te ensinando o que você vai precisar no próximo. Não desperdice essa fase, ela é preciosa. E a verdade é que o seu caminho pode ser mais estreito, mas também é mais profundo, porque não criou raiz. Já você que está sendo lapidado por cada estação, vai suportar o peso da bênção quando ela chegar, porque foi preparado por dentro. Enquanto você vive comparando sua história com a dos outros, se esquece de honrar a sua própria jornada. Tem gente que até chega rápido, mas não sustenta. O mundo valoriza a velocidade. Deus valoriza a solidez. O mundo busca o brilho. Deus olha para a essência. Se você ainda não tem tudo o que sonhou, é porque ainda está sendo moldado para receber. E o processo pode doer, mas ele é necessário. E se hoje a vida está exigindo mais de você, agradeça. Você vai lembrar desse tempo e vai entender. Foi ali que Deus te treinou. Foi ali que você cresceu. Porque a vitória começa antes de aparecer. Ela começa no íntimo, quando você decide continuar, mesmo cansado. Quando você ora, mesmo sem forças. A fé não é um sentimento, é uma escolha. E quando você escolhe acreditar, mesmo no silêncio, você se torna imparável. Não engane. O mal pode até parecer dominante, mas ele não tem a palavra final. Deus tem, e ele ainda está escrevendo a sua história. Você não está abandonado. Mas até lá, valorize o agora. Honre o que já recebeu. Seja fiel nos pequenos detalhes. Seja grato por onde está, mesmo que ainda não seja onde queria. Tudo tem um propósito, inclusive o tempo de espera, e você vai estar. Permaneça, mesmo quando a vontade for parar. Mesmo quando ninguém te aplaudir. A promessa continua de pé. O chamado ainda é real. Você é resposta de oração. Você é fruto de um plano eterno. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e entender, cada dor valeu a pena. Por isso, vá, com gratidão no coração, com esperança nos olhos, com fé no futuro. Essa é a verdade que você precisa guardar. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. O céu está em movimento. E a próxima estação vai ser marcada por resposta, renovo e recompensa. Essa nova estação vai te mostrar que nenhuma lágrima foi em vão. Cada luta silenciosa, cada oração feita no escuro, cada renúncia que só Deus viu, tudo isso foi semente plantada em solo de promessa. Você sobreviveu ao que era para te parar. E se chegou até aqui, é porque o melhor ainda está por começar. Você achou que estava sozinho, mas o céu inteiro estava assistindo. E a sua vida será prova viva de que o céu nunca abandona os seus. Enquanto você lutava para não desistir, Deus já preparava a colheita. Caminhos que pareciam confusos vão se alinhar. Porque, onde há fé, Deus age. E quando Ele age, nada permanece igual. Porque o tempo da honra vem para quem foi fiel mesmo sem aplausos. Agora é hora de levantar a cabeça, secar o rosto e caminhar com esperança. Deus não desperdiça dores. Ele transforma cada ferida em testemunho. O que hoje é cicatriz, vai inspirar outros amanhã. Não importa o quanto demore, o quanto doa ou o quanto pareça improvável. A palavra dele não volta vazia. Portas que pareciam trancadas vão se abrir. Corações que estavam frios vão se aquecer. Você vai viver o sobrenatural. Vai experimentar paz no meio do caos, direção em meio à dúvida, força no meio da fraqueza. É palco de milagres. Você está sendo conduzido para o extraordinário. Porque Deus é especialista em fazer nascer vida, onde só havia dor. Então não olhe mais para trás com pesar. Olhe para frente com fé. O passado foi escola. O presente é campo de treinamento. O futuro, quando menos esperar. Porque quando menos esperar, você vai viver a realização de promessas que pareciam distantes demais. Pare de duvidar daquilo que Deus já confirmou. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E quando tudo acontecer, não diga que foi sorte. Diga que foi graça. Diga que foi fidelidade. Diga que foi Deus, sempre foi Ele. Por isso,
Respire fundo e continue. Confie mesmo sem entender. Caminhe mesmo sem enxergar tudo. O mesmo Deus que sustentou você até aqui, vai te sustentar até o fim. Agora compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa lembrar. O céu está em movimento.